Pois é, Elisa, um dia muito importante para a história. Muito bom dia para você, para o Diego, para todo mundo que está nos acompanhando. E é um dia que vai ter repercussões, Elisa, na Venezuela, nos Estados Unidos, na América Latina inteira e no mundo inteiro. Porque o que nós estamos vendo é uma mudança muito dramática, muito profunda nas relações internacionais. As formas como as relações internacionais acabam se definindo. Até aqui a gente vinha nesse processo, um processo multilateral, com ordem multilateral, com organismos internacionais que administravam determinadas áreas. A ONU, por exemplo, fazendo muito trabalho social, o Conselho de Segurança da ONU, onde nós vamos ter uma reunião importante hoje, tentando resolver a questão dos conflitos, a Organização Mundial do Comércio, tentando resolver as disputas comerciais, e isso está tudo sendo substituído por uma nova ordem, uma ordem que vai ser determinada ali basicamente pela força. É isso que os Estados Unidos estão defendendo, tanto nesse documento que o Diego acabou de nos lembrar, essa estratégia, a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, como as próprias falas do presidente Donald Trump deixam isso absolutamente claro. Esse é um documento oficial dos Estados Unidos dizendo que o mundo deve ser dividido aí em esferas de influência e que a principal esfera de influência para os Estados Unidos é a América Latina. Por isso esse interesse todo em tentar ter governos que são favoráveis aos Estados Unidos. E os Estados Unidos também deixam claro, inclusive nas palavras do próprio presidente Donald Trump, nessa entrevista que ele deu no sábado, que eles estão muitíssimo interessados, em especial nos recursos naturais dessa região. Mas como o Diego também vinha colocando muito bem, isso vai ter outras repercussões. É claro que a gente espera que a Venezuela entre num processo, em primeiro lugar, pacífico, mas de uma transição para a democracia. É de fato uma ditadura, o regime que existe na Venezuela hoje, ele precisa ser substituído, por isso muitos países, inclusive, apoiaram parte da ação dos Estados Unidos, mas essas críticas com relação às mudanças impostas pelos Estados Unidos nessas regras internacionais vão ter repercussões muito grandes. Por isso, essa reunião hoje no Conselho de Segurança, Elisa, vai ser importante. Não vamos ter nenhuma resolução no final das contas, porque os Estados Unidos, como um país que tem assento permanente no Conselho de Segurança, vai vetar qualquer crítica direta a ele, mas o debate precisa ser feito. Um debate muito importante sobre a defesa aí dessa ordem internacional. E isso começa, Elisa, só para concluir, começa a preocupar muitos outros países que reagiram de uma maneira muito branda ao que aconteceu na Venezuela. E eu vou dar um exemplo que vocês vinham comentando agora há pouquinho, o exemplo da Groenlândia. Os líderes aqui na Europa foram todos os principais líderes da Alemanha, da Itália, da França, do Reino Unido, não criticaram a ação americana na Venezuela. Eles tentaram focar na queda do Maduro, que viram como uma boa notícia, porque de fato o Maduro é um ditador ilegítimo, um ditador que fraudou as eleições e que desrespeitou os direitos humanos na Venezuela. Mas eles não se atentaram, ou pelo menos não quiseram inicialmente dar muito peso à questão dessa mudança na legislação internacional, essa mudança na ordem geopolítica internacional baseada na lei do mais forte. E o que eles começaram a perceber? Que o Donald Trump possivelmente não vai parar na Venezuela justamente por conta das ameaças que ele fez contra a Groenlândia. Groenlândia, que é, como o Diego também muito bem colocou, um território administrado pela Dinamarca, que faz parte da União Europeia, que é aliada dos Estados Unidos e que é membro da OTAN. Então, isso mostra que os Estados Unidos estão dispostos a tomar determinadas atitudes de tutela, inclusive, de territórios de outros países, não apenas nos países latino-americanos, mas também influenciando qualquer outra região do mundo, inclusive a Groenlândia, que é um território administrado por um país aliado. Com relação a isso, os europeus hoje começaram a reagir, o que é muito interessante. Quando o assunto era na Venezuela, na América Latina, eles foram muito brandos com as ações americanas. Hoje, quando eles começam a se sentir mais ameaçados com a relação à Groenlândia, os líderes europeus começam a reclamar e tentando defender a Groenlândia, simplesmente porque trata-se de um território de um país alinhado, de um país europeu, de um país da OTAN. Mas ao ameaçar um país como este, que tem todas essas características de aliado
dos Estados Unidos, onde não podem ser feitas ameaças ou alegações com relação a tráfico de drogas ou outras ações, isso mostra que os líderes europeus estão começando a entender qual é a mudança que nós estamos tendo no jogo geopolítico, Elisa.